Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Tanta Gente Legal. Eu sou Paulo Mata e hoje vou conduzir você por um papo maravilhoso com um amigo, uma pessoa que eu admiro desde os 14, 15 anos. Foi o maior jogador de vôlei da minha infância, adolescência, início de vida adulta. Cara que eu admiro pra caramba, com quem eu tenho uma relação super legal, de amigo, nós mantivemos ao longo do tempo, voltamos a nos encontrar em circunstâncias profissionais e pessoais diversas, e que muito mais do que isso, não é por isso que ele está aqui, mas por um conjunto. Foi o melhor jogador de vôlei do mundo, juvenil, aos 20 anos de idade, ou 19, ele vai me corrigir se eu estiver errado. É coach, mentor de vida, de esporte, de performance. Vai falar também comigo sobre uma condição que chegou para ele inesperadamente a partir de um diagnóstico de uma doença autoimune. Gente, sem teaser, sem spoiler, Roberto Bosch é o nome dele. Se você disser Roberto Bosch, as pessoas até saberão de quem se trata, mas se você estiver no Rio de Janeiro, no meio do voleibol, no Brasil, e disser Betinho, aí com certeza as pessoas vão ligar o nome da pessoa. Betinho, obrigado, cara, por aceitar mais um convite para um papo. Cara, é um enorme prazer estar contigo de novo, meu irmão. Obrigado a você, Paulo. Cara, nossos papos são sempre bons, eu adoro. E sabe o que eu mais adoro também? Quando tem essa apresentação, né? Vocês estão vendo aí, o cara me botou na lua, né, pessoal? Enfim, espero que vocês gostem, tá? Tamo junto. Eu não fiz nada, você sabe, não vou ficar aqui de rasgação de seda, eu não fiz nada que você não saiba ser genuíno. Eu conheci Betinho no Santo Agostinho, do Leblon, e jogando vôlei um contra o outro, ele um ano adiante de mim, embora sejamos do mesmo ano, corte, né, aquela questão do corte, jogava, era um ano além, e cara, o sujeito barbarizava. Eu jogava no Flamengo, ele jogava na ABB, que era o time da época, e eu brinco com a minha mãe, toda vez que eu ia enfrentá-lo, eu dizia, daqui a pouco eu volto, em meia hora eu tô aí, e era 3-0 pro time dele, não é a favor. E aí o cara, isso doeu, mas cara, isso cria calo, né? A gente aprende. E bom, voltamos a nos encontrar. A vida nos trouxe para eventos juntos de trabalho. Betinho foi diretor do Rei e Rainha da Praia, Desafio de Reis, uma série de eventos. É incrível, né? A gente foi se cruzando. Muita coisa, a gente foi se cruzando, depois participamos de um grupo profissional juntos. E cara, eu acompanho você demais, eu admiro você demais e te acompanho muito. Eu queria começar, Betinho, por um assunto que a gente nunca abordou muito, que foi justamente o tal do diagnóstico da condição que chegou para você. E eu tenho visto nas suas redes sociais que você tem falado muito disso. O que aconteceu? O que é uma catarse? Você absorveu, embora obviamente já convivendo com a doença há muito tempo, o que fez você mudar de postura com relação a falar sobre a doença? Pois é, né, Paulo? Todo mundo tem uma história para contar, um desafio, algum momento de vida que foi realmente uma bifurcação. A partir daquele momento tudo mudou. E como você, né, me apresentou aí falando do esporte, o esporte traz um monte de coisa bacana para a gente. E uma delas é a tão falada resiliência. E eu gosto muito dessa palavra, mas eu gosto muito mais de uma palavra que talvez nem exista, ou talvez exista, que pode ser chamada de superação. Às vezes a gente tem resiliência sobre alguma coisa, então que nem um bambu, né, Paulo? Enverga, mas depois ali que passou a bagaça, né, o desafio, ele volta para o lugar. Então, o ponto é, eu vinha estando resiliente, mas talvez eu não mudasse de ponto, eu não superasse. Entendi. Mas eu não percebia isso. Então, a minha esposa, né, você conhece a Maria, sou casado com a Maria há 25 anos, a gente tem 2 filhos lindos, né, o Tomás e o João. A Maria me falava assim, Beato, por que você não leva para as tuas palestras o fato de que você
Tem esclerose múltipla. Claro. Esse é o diagnóstico, tá, pessoal? Esclerose múltipla, secundária, progressiva. Por que você não leva a esclerose múltipla? E o fato de você ser cadeirante. Aí, não, vou estar me vitimizando, eu vou estar utilizando isso para me vender. Aí ela, muito cartesiana, né, reta e direta, minha esposa é uma baita de uma executiva, para quem não sabe. Ô, Beto, você tem esclerose múltipla? Eu falei, tenho. Você é cadeirante? Eu falei, sou. Cara, fala. E aí, Paulo, o bacana nessa caminhada é a seguinte: a gente tem sempre oportunidades e opções na vida da gente em relação a desafios. Ou você cai dentro dele, ou você fica quietinho esperando passar, claro, e talvez você não tenha muito proveito do que aquilo ali te trouxe de aprendizado, de novas formas de ver a vida, novas formas de ver velhos pontos de vista. Então, o que eu descobri nesse caminho, Paulo, é que eu ainda tinha muita coisa a resolver em relação a esse diagnóstico. Sim. Que pela resiliência do atleta eu falei, cara, deixa comigo, né? Porra, eu sou foda, eu faço e aconteço, tudo mais, babá. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu vi que a história não era bem assim. Até a cadeira até gritou. A cadeira resolveu falar conosco aqui, mas não tem problema. A scooter do Betinho. Beto, bom, eu conheço você antes, durante, hoje. Eu acho você um cara extremamente sábio. Eu já te disse, já tive a oportunidade de dizer, mas também dizer para os outros e não dizer para a pessoa em questão é meio que uma bobagem, né? Uma perda. Eu te acho, você é um cara com uma escuta muito boa e que traz uma devolutiva muito interessante. Eu queria, você falou nos ganhos, eu queria que você trouxesse pra gente, é difícil dizer, mas o que a doença te trouxe de positivo? Vamos mexer com essa expressão, positivo na doença? Sim, vamos trabalhar nesse paradoxo. Olha, a primeira de todas é a arrogância. Nós, atletas, às vezes somos arrogantes, né? A vida nos traz, né, a fama, o prestígio, o dinheiro, né, as menininhas, o oba-oba. Então, acho que primeiro isso, né? Olhar que sou sim vulnerável e essa vulnerabilidade me trouxe uma conexão maior comigo mesmo. Então, a gente hoje vive num mundo que busca se conectar. As pessoas estão nas redes, as pessoas estão querendo ser vistas, querendo pertencer, querendo ser valorizadas. Então, eu acho que a doença me trouxe esse olhar de vulnerabilidade, que me trouxe desta conexão. E a partir da conexão... Gera rapport? Você acha que as pessoas te verem vulnerável? Você que é um mentor e um coach, quer dizer, uma pessoa a quem elas vão em busca de alguma coisa a mais, se mostrar também uma pessoa que tem questões, isso gera rapport, você acha? Sim, mas eu acho que o ponto principal nessa tua pergunta isso não depende de mim. Talvez dependa de uma verdade que a pessoa veja a partir do momento que eu a estiver praticando. Então, eu acho que quando a gente fala de conexão consigo próprio, a partir do momento que eu me conecto, eu me transformo em algo diferente, né? Em algo mais... eu acredito muito numa providência, que Deus quiser... que nome quiser dar, eu falei que Deus quiser, né? Que nome quiser dar, pode ser Deus ou pode ser o nome que quiser dar. Então, eu acho que a partir dali você entra num outro estado, sabe, de percepção das coisas, onde você fica sim mais humilde, onde você fica sim mais receptivo, e no final das contas a gente vê que a gente não faz nada sozinho. Claro. Nós somos seres interdependentes, a gente precisa dos outros. Então, eu acho que para que a gente possa conviver e ter a presença dos outros, a gente primeiro tem que estar conectado com a gente mesmo. Deixa eu sair da doença para, em verdade, não dela completamente, mas, digamos, do diagnóstico oficial para frente, mas voltar um pouquinho lá atrás
para reconstituir para as pessoas, você foi vítima, não, mas você padeceu de uma questão de saúde mental, atleta de altíssima performance, numa época em que não se falava em saúde mental. A Simone Biles não tinha abandonado a Olimpíada, o Medina não tinha abandonado o WSL, e você, a gente já conversou muito sobre, eu queria que você compartilhasse com as pessoas, você não teve apoio, acolhida, porque as pessoas ignoravam isso, né? E aí aconteceu, eu queria que você contasse um pouquinho do período justamente em que você estava meio perdido, se encontrou num lugar completamente, diametralmente oposto àquela urbis a qual você estava acostumado, zona sul do Rio de Janeiro, o tempo que você passou, e também queria entender de você se você acha que aquele retiro, se a gente pudesse chamar dessa maneira, que você optou por fazer, te ajudou para a vida que viria. Acho que a tua pergunta ela é tão... eu acho você tão incrível também, Paulo, porque a tua pergunta ela pode ser respondida com 2 palavras ou eu posso contar uma história de 10 minutos. Né? E nesse sentido eu queria dar uma voltadinha atrás. Você falou, quando você me apresentou, que houve aquela coisa bacana, que eu fui lá agraciado como o melhor jogador do mundo quando eu tinha 20 anos, e aquilo me alçou para a seleção adulta. E quando eu cheguei na seleção adulta para jogar com os ídolos, eu falei, uau, vou jogar com meus ídolos. Quando eu cheguei lá, eu vi o mundo como ele é, com suas disputas de poder, de grana, de imprensa, de confederação, e nada de errado, não estou falando nada errado de ninguém, de novo, é o mundo como ele é. Só que eu não fui preparado para aquilo. E quando eu falei há pouco aqui de conexão, de verdade, eu fui criado numa mentalidade de que eu não gostei de você, eu não gostei do que você fez, eu vou olhar no teu olho e falar, Paulo, vamos se embolar aqui até resolver esse problema. Só que no mundo como ele é, isso não funciona dessa forma. Funciona às vezes, mas na maioria das vezes você tem que ser diplomático, você tem que ter uma sabedoria para lidar com aquele meio para você não se queimar, para você não virar um chato, para você não virar um arrogante de novo. Só que eu ali estava perdido. E eu comecei a me distrair do que era o meu job description, né? O que eu tinha feito até então. O que é, né, Paulo? Você que foi atleta também, você sabe. Cara, treina, malha, se hidrata, come e dorme. Tá ouvindo? Se você é atleta, é o que você tem que fazer. Aí, cara, não, fui começar, né, porque fulaninho, beltraninho e coisinha, lá. E aí eu comecei a me perder de mim. Estou falando tanto de conexão, voltamos à conexão. Comecei a me perder de mim. E aí eu comecei a ver meu jogo começar a descer. Lembrando que eu cheguei num lugar onde tinham muitas pessoas que eram melhores do que eu até e que já estavam há mais tempo. Então eu não tive essa orientação e, como você bem disse, não se falava de saúde mental, mas eu comecei a deprimir, eu comecei a duvidar da minha capacidade, eu comecei a achar que ali não era o meu lugar. E para poder lidar com aquela dor, eu comecei a arrumar culpados. O culpado não era eu, o culpado era o fulano, era o Beltrano, era o tempo, era a bola, era, sei lá, o que tivesse para poder lidar com aquela dor, com aquele trauma de estar sentindo que o vôlei tinha começado a escorrer pelos meus dedos. E a gente está falando da iminência de um campeonato mundial realizado no Maracanãzinho, na tua cidade, com a tua galera, toda a pressão que você próprio colocava sobre você mesmo de performar, de ser o levantador que substituiria na nova geração, blá, 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 e aí deu ruim. E aí eu acho que esse estado de saúde mental que eu não tinha a consciência dele, eu não tinha ninguém para conversar sobre. E o principal, Paulo, eu tinha muita vergonha. Isso é o mais comum, meu irmão. Isso eu acho que é
Você fala muito da Brené Brown, né? Você gosta muito do conceito da vulnerabilidade e quão difícil. Eu tô ocupando esse espaço aqui porque eu não quero ganhar com a tua emoção. Então eu tô aqui... Mas ela vem e hoje eu deixo que ela venha, sabe? Porque ela é importante. Até para quem estiver olhando, claro, se a gente está aqui a serviço, né, Paulo? Claro. Então, essa vergonha, hoje eu não tenho mais. Mas eu tive muito essa vergonha porque dentro do vôlei, né, você tem que ser o herói, você tem que botar a faca nos dentes e ir para dentro do jogo. E muitas vezes não é assim. Qual é o ambiente seguro que existe, né, para que você possa falar, sabe? Seja na sua casa, no seu ambiente corporativo ou no ambiente esportivo, que você possa ter ali e falar, gente, eu estou com medo. Sabe? E tem um pano de fundo interessante que volta para o vôlei, embora a gente não esteja falando de voleibol, mas o fato de que o Betinho, dos 15 aos 20 e alguns, foi absoluto. A gente não eu não estou dizendo aqui, não, ele era um cara legal, não. Ele era o melhor em cada time, ele era o capitão, ele era o MVP, ele era isso, aquilo, outro. Então é o seguinte, o sucesso não gerou para ele tipo assim, eu não falho. Né? E também irmão numa família de mulheres, né? Quer dizer, tem aí eu acho que a gente tem uns elementos que alguém que trabalhe com a psique vai poder explicar, mas o fato é, você não foi preparado para frustração porque você não tinha se frustrado, né? Você nunca tinha perdido nada. Interessante você está trazendo. Aí, gente, vou trazer de novo aqui, né? Eu conheço o cara muito, o cara passou super bem no vestibular, estudou num dos melhores colégios do Rio de Janeiro, de elite, passou tranquilamente, um cara estudioso, apesar de treinar, jogar, e nunca perdeu nada. Você nunca perdeu coisa alguma. Eu me lembro, a gente conversando em outros momentos, você dizendo, cara, a gente meio que varria. Agora a pergunta é, isso é bom ou ruim? Não é? Essa é a questão. Exatamente. Então, não te preparou para quando acontecesse. Então, né? O quanto essas coisas elas são ricas mesmo. Então, e assim, e já respondendo, né? Não é nem bom ou ruim, porque não tem certo nem errado, é o que foi. Então, o que vale é qual é a possibilidade que a gente tem de olhar essas coisas em perspectiva e falar assim, beleza, até aqui foi assim. O que eu faço com isso? Se o resultado está bacana, ótimo. Mas se o resultado eventualmente não está bacana, como é que eu posso olhar para isso de uma forma diferente? Então, né, Paulo, você falou da minha formação, né? Eu acho que eu te contei que eu estou fazendo faculdade de psicologia agora também. Estou no terceiro período de psicologia. Cara. Além das formações de coaching, de estar dentro do desenvolvimento humano, porque a verdade é que a gente entra nesse mundo e a gente não para mais. E não para mais, principalmente porque a gente tem ali a capacidade de olhar para dentro, de novo falando disso, de olhar para dentro. Então, qualquer processo terapêutico, que pode ser com um profissional ou pode ser com o teu melhor amigo, né? com tua mãe, com tua mulher, com teu marido, seja com quem for. Então, eu falo de processo terapêutico, a capacidade que você se dá de parar tudo para olhar para a tua vida e falar sobre você. O auto-amor, né? Sem o qual você não consegue amar o outro, né? Isso a gente vai aprendendo. Agora, essa novidade que você me traz da psicologia, o que você quer da psicologia? Você pensa em clinicar? Porque você atende como coach, como mentor, você atendeu, entre outros, muitos. Meu sobrinho querido, Bruno, está morando nos Estados Unidos, joga tênis, e Betinho fez um trabalho maravilhoso com ele, de autoestima, de também dizer para ele, cara, você pode falhar e está tudo bem, ou então você pode estar com medo e está tudo bem. E eu queria entender, a psicologia, o que você pretende com ela? Ela vai ser mais digamos, uma ferramenta para você nos teus trabalhos, ou você pensa em clinicar efetivamente? Olha, Paulo, eu vou descobrir essa resposta cada vez que eu for entendendo mais ali. Mas o que me motivou foi poder ajudar mais de uma forma melhor ainda as pessoas. Então, talvez sim, você falou de ferramentas. Sim, ter mais ferramentas, mas com esse olhar, né? Que, como eu te disse também, ele começa sempre pela gente, né? E a partir dali, cara, ok. Então, nesses 3 períodos, cara, tanta coisa bacana, tanta coisa fascinante, sabe? De funcionamento, né? Do corpo,
da emoção, né? Na verdade, quando a gente fala de emoção, coisa que eu nunca tinha pensado, né? A palavra emoção, ela vem do latim, é movere. Quer dizer, os movimentos que a gente faz na vida, eles são decorrentes de uma dor, de uma emoção que você não quer mais sentir ou de alguma outra que você está buscando, sendo simplista, né? Um pouquinho, mas é ela que move. E o quanto, Paulo, a gente foi suprimido e é suprimido até hoje. Porque não interessa ao sistema, vamos chamar de sistema, ao mecanismo, ao establishment, de alguma maneira, eu acho que, eu estou falando de maneira muito psicologia de botequim, mas não interessa o questionamento, não interessa se houvesse o chamado mercado, né? A gente brinca com aquela entidade chamada mercado. O sistema não quer muito, ele quer que nós façamos aquilo que está, como você disse, no job description. E o job description não é muito questionar, não é muito mergulhar, tipo, vai, né? É engraçado, né? Eu tenho, né, o Paulo conhece, tem um filho chamado João. Esse moleque, ele é muito inteligente e o João é de exatas, né? Matemática, não sei o quê, bababá. Aí ele tem lá uma aula na escola dele, que é teoria do conhecimento. Mas é o que a gente tinha antigamente filosofia. Sim. Papai, é um saco, é aquilo, não sei o quê, bababá, bababá. E, cara, conversando com ele, né? E ele sempre fazendo um contraponto exato, e eu falando, poxa, mas não será que todos esses pensamentos matemáticos, eles surgiram de uns malucos que pararam lá atrás e começaram a pensar em como é que a roda rodava? Né? E aí ele começou a meio me dar dicas. Ele falou, não, porque o Galilei, bababá. Eu falei, beleza. Acabou a conversa ali, eu fui para a internet, né? Antigamente a gente ia para o Pai dos Burros. Hoje a gente vai para o nosso Google querido, né? Ou qualquer outro. E aí, Galileu Galilei, filósofo, matemático, não sei o quê, bababá. Aí eu só mandei o printzinho para ele, né? Falei, ô João, toma. Né? Porque como não ter o tempo para se abstrair, para ter o ócio criativo, para afiar o machado, né? Hoje tem tantas analogias, Paulo, que trazem a esse lugar de ver, como eu falei, ter a capacidade de olhar os velhos pontos de vista sobre novas óticas. Isso te traz um repertório. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que é uma flexibilidade cognitiva. Isso é legal. Para você poder que é a neuroplasticidade com uma definição tua. Né? É bem legal essa. Flexibilidade cognitiva, eu acho um conceito mais interessante do que a neuroplasticidade, talvez, que é um pouco hermético, né? Pois é. Porque, ok, Paulo, você tem a tua forma de ver. Maravilhoso. Me conta um pouquinho dela. Deixa eu ver. E nesse ouvir, nesse realmente me disponibilizar para ouvir, eu falo, uau, como esse cara está me abrindo. Eu nunca tinha pensado nisso. Parece um pouco óbvio que eu estou falando, mas não é óbvio nem um pouquinho, tá? Então é isso, né? De o quão é rico, o quão são ricas as interações, desde que a gente... Né? Qualquer troca é muito rica, né? Desde que a gente esteja aberto a isso. Eu costumo dizer, aí eu vou trazer aqui para o meu botequim, que eu converso com poste. Onde quer que eu chegue, eu converso com um porteiro, com fulano, com você é de comunicação na raiz, né, Paulo? Mas eu sou de comunicação porque eu sempre fui um cara afeito à comunicação, ouvi história. E, cara, as histórias são tão legais. O único problema, eu costumo dizer, é o seguinte... As pessoas não têm vontade de ouvir. Então você não pergunta pro cara, e aí, tudo bem? Como é que tá teu dia? Então, no caixa do supermercado, cara, a pessoa sempre vai contar alguma coisa que vai te trazer, puxa, né, um insight. Outro dia eu conversei com o Rui Marra, que é um cara de quem eu também quero que você fale, porque eu sei que ele fez o trabalho contigo. O Rui tem umas coisas, o Rui tem umas sabedorias que ele foi acumulando, né? O Rui também é muito mais do que o maior recordista de voos duplos e o introdutor da salvatagem num parajet. Ele é muito mais do que isso, né? E além das coisas que ele agora está criando na startup, que você conhece. Eu vou querer falar do Rui, mas eu quero voltar, Beto, para não deixar, para o pessoal não me cobrar de, pô, esqueceu, não. Eu quero saber o período do teu retiro, os teus anos fora do Rio de Janeiro, o que te trouxeram de bom?
Então, foi 90, quando eu acabei parando, pelo que a gente já conversou aqui, e eu fiquei perdidaço. E quando a gente está na vergonha, e aí vem a desconexão, a gente quer se isolar, a gente quer fugir. Tá? Isso é um comportamento humano normal. Então, e de novo, para não ter que lidar com aquilo, eu quero fugir, não quero que ninguém me veja. Fui para a Europa, mochilão, fiquei lá errante, literalmente errando, e até que, né, pulando muro de albergue, bebendo mais do que a conta, comecei a fumar maconha, um monte de merda. E, cara, aí veio o anjinho e falou, cara, tá na hora de voltar, você não é isso, você não é assim, sabe? Então, realmente, para mim, foi um dia, eu me lembro desse dia, eu tinha encontrado um candango, né, um cara de Brasília lá, a gente encontra um monte de gente nesses mochilões por aí, e o cara era assim. Aí, em determinado momento, ele foi lá para uma colheita de laranja, porque ele estava viajando sem grana, eu admirava ele pra caramba por conta disso. E aí eu fiquei sozinho na viagem, né? Naquele sozinho, eu sentei um dia numa praça qualquer, acho que foi lá em Viena, inclusive. E aí veio essa coisa, cara, eu não sou assim, eu não sou isso, sabe? Tava com ressaca do dia anterior e tudo mais. Volta para cá, mas fazer o que em casa? Eu não sabia o que fazer em casa. Aí eu fui, no começo, fazer uma terapia de floral, que minha mãe conhecia uma pessoa, e essa pessoa acabou me convidando para ir para uma fazenda, em Carmo da Cachoeira, uma fazenda que tinha o José Trigueirinho Neto, era jornalista também? Acho que não, mas não, você né? já me falou tanto dele Cineasta. que ele já é meu cineasta. Acho que era cineasta. Já é meu parceiro. Pois é, era cineasta, o Trigueirinho. Mas enfim, foi cineasta lá atrás e passou a ser um líder, né, espiritual. Ele tinha essa fazenda, e era uma fazenda que tinha ali um olhar para o espírito muito reto e direto. Hoje em dia, eu acho até duro demais, porque não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha carne, não tinha açúcar, não tinha álcool. As pessoas não podiam se tocar. Tinha a lei do silêncio, tinha voto, né? E eu tinha 30 e poucos anos aí nessa ocasião que eu voltei, né? Devia ter por aí, talvez um pouquinho menos, 28, 29. Então você tinha ali uma proposta de suprimir os seus sentidos para poder viver a vida do espírito. E Paulo, eu vou te falar que não sei se faria de novo, né? Porque hoje em dia a gente tem um olhar diferente sobre a coisa, mas foi ótimo para mim na ocasião. E me habilitou a voltar ao Rio de Janeiro em 98, né? 8 anos depois voltei. Nossa. E fui tentar retomar a vida desde ali. Aí, quando voltou, dali a um tempo, criou aquela que se tornou a mais emblemática, não vou dizer importante nem maior, mas emblemática escolinha de vôlei de praia da Orla, da Zona Sul do Rio de Janeiro, a escolinha do Betinho. Quem passasse pelo fim do Leblon, próximo ao Jardim de Alá, sabia, havia quadras e você foi conquistando alunos. Maria foi a primeira, se não me engano, uma das primeiras, né? Maria, tua futura esposa. E foi somando, voltando a esse ambiente saudável, né? Do qual você tinha se afastado voluntariamente. Né? E aí as coisas começam a acontecer, você volta para o vôlei, você volta a participar de torneios como diretor técnico, com a tua sapiência, com o conhecimento que você tem do esporte, sobretudo. Você é um cara que entende muito de vôlei, é desnecessário dizer. E aí eu vou me permitir fazer um corte, né? Porque você fez isso muito tempo, e a gente se encontrava muito, e depois a gente passou um tempo sem... período em que você caiu no coaching, no mentoring, você morou em São Paulo, né? Você morou em Londres, né? Conta Londres, por favor. Então, Londres foi... essa história não é que você trouxe da escola e tudo, foi um ressurgimento. Foi o poder também, através desse esporte que eu amo até hoje, nós amamos, né? Como não amar o voleibol, me proporcionou com a escola. E no começo, Paulo, a escola não tinha ninguém, né? Sim. E ela começou a funcionar quando eu abri vagas para projeto social, para pessoas que estavam ali vivendo as suas vulnerabilidades
e que elas me trouxeram muito mais do que eu levei a elas. Que é a possibilidade de que aquilo se tornasse um negócio que me desse condição de viver a vida, porque nesses 8 anos que eu fiquei fora, eu torrei o dinheiro que eu tinha ganho com o voleibol. Então, casei, a Maria foi uma das minhas alunas, eu brinco que foi a única aluna que eu paquerei. Ela fala que é mentira, que foi a única que caiu no meu papinho furado, ela fala isso até hoje. Mas, enfim, do papinho furado, estamos juntos aí há 25 anos. E a Maria é executiva. E ela, na ocasião, trabalhava numa empresa que era subsidiária de uma empresa inglesa. E nessa ocasião, o nosso mais velho estava com 2 anos apenas. O Tomás estava com 2 anos de idade. Então, foi também ali um trabalho bacana que eu tive que fazer e aprender de gestão à distância. Primeiro delegar, porque a escola nessa ocasião, a gente está falando do ano de 2007, o Tomás tinha 2 anos, é isso? 2007 que a escola na ocasião tinha 8 quadras funcionando, e tinham 300 alunos, então tinha 5, 6 professores ali trabalhando, e realmente foi inédito, acho que até hoje nunca teve uma escola dessa, sem me vangloriar disso, porque eu tive muitas ajudas dos próprios professores, sabe? Eles me ajudaram a construir, eles não eram meus empregados, eles eram meus parceiros, todos viviam ali parte do lucro que a escola gerava, eles participavam disso, então eles eram os meus sócios, né? E me ajudaram muito nessa caminhada de poder viajar para fora, deixar na mão deles e ter ali essa gestão à distância, a gente se reunia, né? Na época tinha, se não me engano, era o Skype, eu acho que era o Skype. Então a gente tinha as reuniões semanais para saber como é que estava tudo acontecendo. E foi uma vivência maravilhosa, né? Lá eu fui ser pai, fui ser marido, né? A esposa foi viver um ano lá tem uma expressão que eles usam, que não está me ocorrendo agora, mas não importa. Enfim, ter essa vivência na matriz durante um ano. Tomás tinha 2 aninhos e, enfim, levava ele para creche, para lá e para cá. Então foi uma vivência maravilhosa. Bacana. Enfim. Aí você volta, o coaching entra em que momento? É quando você volta, Betinho? Não, isso a gente está falando de 2007, voltei em 2008. Sim. 10 anos se passam depois disso. Nesses 10 anos entrou aí o Rainha da Praia, onde eu trabalhei ali, eu acho que 10, 11 anos, como diretor técnico, onde você estava lá fazendo a direção da parte de comunicação e assessoria de imprensa. E entrou a Lei de Incentivo ao Esporte, foi um momento também que eu comecei a aplicar. Eu criei a Associação Mão na Bola, e teve ali os projetos sociais de alto rendimento, essa parceria público-privada, através dessa lei que às vezes aí ela fica, hoje em dia, né, falando de coisa atual, fica às vezes ali periclitando, né, sabe se vai ou não vai, ninguém tentando terminar um projeto que é tão vitorioso quanto uma lei de incentivo que proporciona esporte para tanta gente, mas isso é um capítulo à parte. Então, tivemos ali, então, até 2018, um olhar todo para esses 3 pilares, de escola, projeto social e direção de eventos. Até que 2018, Paulo, você conhece um pouquinho da história, mas quem está ouvindo a gente não. Foi um ano super difícil, a minha esposa vivia um problema de saúde muito sério, né? Teve um câncer de mama, a mãe dela morreu, a minha mãe morreu, e, enfim, a vida virou de cabeça para baixo, aqueles reveses, mais um revés, né? E assim foi o ano que eu fui para São Paulo. Mas o que fazer em São Paulo? Minha vida estava toda montada aqui, mas foi uma ocasião também que, até pelo estresse e tudo, eu acabei tendo um pouco mais de dificuldade. Foi quando eu fui para a cadeira de rodas propriamente, naquele ano 2018. Não foi muito fácil ver minha esposa, que é uma fortaleza, ficou mais careca que eu estou hoje. A gente hoje brinca, mas foi muito difícil para mim, para o Tomás, para o João, para ela, obviamente, né? E para a gente não havia outra escolha senão estarmos juntos em São Paulo, porque ela ficava lá de segunda a quinta e ficava no Rio somente 3 dias.
Então, vamos embora juntos. E aí veio a pergunta, né? O que fazer em São Paulo? Daí eu fui buscar organizações que tivessem essa formação nessa área de desenvolvimento humano, que tivesse, né, a acreditação da International Coach Federation, que está aí presente em mais de 140 países, legitimando formações que levam coaching a sério, que realmente faz, que vê a transformação acontecendo ali com as pessoas que entendem a proposta. Ou seja, você está 6, 7 anos nesse universo da mente, da motivação, da superação, palavra que você usou também, uma palavra da qual eu não gosto muito, porque eu sei que, por exemplo, as pessoas com deficiência limaram essa expressão, uma expressão hoje não usada mais, mas a verdade não dá para você matar um verbo, você não pode eliminar um verbo, que significa justamente avançar sobre um obstáculo. Então, então, digamos que não é politicamente correto mais dizer, mas o fato é, superação do que quer que seja. É interessante você estar falando, né, Paulo? Você é uma pessoa que tem um domínio da língua, né, até pelo teu ofício, muito grande. E eu não sei se você tem essa impressão, parece que às vezes faltam palavras no vocabulário para falar de coisas que foram atingidas, né? E que a palavra como superação talvez seja a mais alta que a gente tem hoje. Qual seria uma próxima palavra, né? Não, e aí é o seguinte, a gente também nesse ambiente, eu transito bastante no ambiente da inclusão, com ONGs, você não pode mais falar em capacitação, porque capacitação remete a capacitismo, que é pejorativo, é um demérito para a pessoa com deficiência. Então você tem que falar em qualificação. É complicado, são umas armadilhas nas quais a gente vai se enredando para dizer coisas que talvez fosse mais fácil dizer como elas são, né? É isso que você está dizendo. É neologismo para lá, é apropriação de uma outra palavra para cá. Agora, são 6 anos mais ou menos, então, Betinho, que a gente está nessa linha que você adotou, você entrou para esse mundo de ajudar as pessoas. Vamos colocar as coisas dessa maneira. De lá para cá, em que você acha que evoluiu mais? Você, como profissional, você vê um mundo diferente dali para cá? Com certeza, Paulo. Eu vejo um mundo bem diferente de lá para cá. A gente não precisa voltar a tudo que a gente já falou, mas existe um mundão aqui fora, mas existe um mundão aqui dentro, sabe? Que é muito inexplorado. Então, nesse caminho, eu fui encontrando, né, os buracos dentro de mim onde eu tinha deixado de lado. Que nem aquela caixa preta, a caixa de Pandora, que uma vez a gente conversou. Isso aqui não vai me incomodar, isso aqui não vai mexer na minha vida. Então a gente está falando sim de histórias, de traumas, de possibilidades de trazer à tona um lodo que atrapalha, sim. Então, mas é uma escolha também não querer tocar nesse lodo. Claro. Então, que palavra é essa que a gente usaria, né, para simbolizar esse olhar para o que é feio, para o que a gente viveu, que talvez não seja legal, né, falar? Então, existem histórias de... É muita coragem. Existem histórias de abuso na minha família, de abuso moral, sabe, de abuso sexual, sabe, de traumas muito profundos que muito poucas vezes foi falada. Então eu tive aí, né, minha mãe é falecida, meu pai é falecido, meu padrasto é falecido, minha irmã mais velha já faleceu. E as histórias nunca foram faladas. E quando as histórias não são faladas, não são trazidas à tona, elas criam cancro, elas criam doença. Sabe, eu não tenho dúvida de que hoje eu tenho uma esclerose múltipla, que é uma doença onde o corpo se agride por histórias. Até hoje a medicina, ela não diz que a esclerose múltipla acontece por tal motivo.
nem nenhuma outra doença autoimune e muitas das doenças raras. Né? Qual é o quanto o estresse é corrosivo na nossa sociedade atual. E ele está atuando sem que a gente perceba. Cada vez que a gente abre a rede social, que vê uma notícia ruim, sabe? Então, passa batido porque a gente muitas vezes não quer encarar aquilo que machuca. Então, eu acho que nesses 6 anos, que foi a sua pergunta, nesses 6, 7 anos, eu tenho me empenhado, Paulo, em falar sobre isso. Primeiro, para que essa história crie correspondência com a história de cada uma das pessoas que vão me ouvir. Seja em palestra, ou seja em coaching grupal, ou seja no coaching 1 a 1. Então, o meu prazer é justamente poder levar esse espelho, porque não sou eu que vou dizer o que é melhor para você, nem para quem está escutando a gente. Quem sou eu? Tá? Eu posso falar da minha história, dos meus exemplos e dos caminhos que são possíveis para se chegar. Agora, quem vai trilhar o caminho, né? Eu gosto muito daquele poeta espanhol, né? Era o Antônio Bandeira. Ele falava assim: caminhante não há caminho. Caminho se faz quando você começa a caminhar. Então, qual é o caminho que cada um quer fazer? Se quiser ficar parado, tá tudo certo, sem julgamento. Eu acho que também a maturidade traz isso, né, Paulo? Essa liberdade que a gente tem de parar de julgar. Ai, cara, nossa, que alívio. Mas você consegue parar de julgar? Eu sei que é uma aspiração, exatamente, é um exercício. É um exercício. É isso. Mas quando você está fazendo o exercício, não que você pare de julgar, mas quando você começa a julgar, fala: opa, estou julgando de novo. Aí tu, opa, recolhe os flaps, né, que a gente fala. Mas aprender também a ser um pouco mais condescendente ou empático faz parte desse processo, né? Eu diria o seguinte: eu fico pensando muito, eu estou me projetando. Eu sou uma pessoa muito julgadora, muito. E sei que sou muito julgado. Acho que é aquilo. Eu acho que é do jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu tento minimamente olhar com um olhar mais empático, para repetir a expressão, mas um olhar mais acolhedor, pelo menos que seja, ainda que seja um erro que eu percebo, que eu acho que a pessoa esteja cometendo. O não julgamento é muito difícil, né? Parece que a gente fica aqui rasgando cedo um para o outro, mas você é muito sábio, porque você já falou que eu sou um devorador de tudo da Brené Brown. E tem um livro onde ela fala só sobre a vergonha. E a primeira coisa que ela fala que a forma de você criar resiliência à vergonha, empatia e acolhimento, que você acabou de falar. Então, falar sobre histórias ruins de família, ou seja lá, traz a vergonha. Então, ultrapassar essa barreira da vergonha é que é difícil. As pessoas às vezes viveram estupro e não falam, como se ela fosse a culpada por ter sido estuprada. Isso é muito comum, né? A pessoa agredida... A culpabilização da vítima, né? Exatamente. Por quê? Porque na base existe uma vergonha muito grande. A gente usou esse exemplo do estupro, mas exemplo cara, muitas vezes eu achei que é culpa minha ter contraído a esclerose múltipla. Não, é culpa tua não ter se sentido bem para jogar, ter tido uma dor de barriga. E ter amarelado. Ter amarelado, entendeu? E jogar um mundial dentro de casa e, pô, tô com medo. Imagina se eu faço uma cagada aqui dentro da minha casa com um Galvão Bueno. Graças a Deus não aconteceu, mas também não brilhei. Também não estive ali perto da minha excelência, porque eu estava no medo, eu estava na escassez. Porque tinha um lodo aí, né? Tinha um lodo que você já tinha identificado. Você acha que o lodo está adormecido, aquele jacarezinho, mas ele está ali. Ele está ali. Ele bota o olhinho, né? Ele está de olho. Em algum momento ele... Mas eu tinha treinamento zero para olhar para esse lodo. Claro. Ele estava ali me consumindo, mas eu não sabia o que era, o que estava realmente ali crescendo. Então, eu acho que uma mensagem bacana aqui, Paulo, que a gente está aprendendo junto,
e que espero que quem esteja ouvindo a gente também esteja sensível a esse ponto. A vergonha é uma barreira, é o limitador. De novo me emocionando, porque não é fácil, tá, Paulo? Falar sobre isso é muito mais fácil do que fazer, tá? Mas existe o caminho que é começar pequenininho, sabe? A pessoa às vezes pensa assim, nossa, tem tanta coisa que eu teria que tratar na minha vida, então o negócio é tão grande que as pessoas às vezes nem começam, né? Porque desarma o disjuntor. Eu tenho que ir daqui para cá, não, que cansaço, deixa eu ficar aqui, sabe, na rede social, vendo filme, que é maravilhoso, adoro a rede social, adoro ver o filme, nada contra isso, não. Mas muitas vezes a gente foge de ter que enfrentar essas vergonhas, essas barreiras, essas oportunidades que a vida traz, porque eu acho que é cíclico. E você que está escutando a gente talvez já consiga olhar isso na sua própria vida, o quanto a gente aprende e aí vem um teste. Se você não passou, vai continuar ali correndo atrás do rabo. Passou, legal. Puxa, né? A redenção, a vida vai vir outra porrada. E sei lá, porque nesse planetinha aqui é como funciona, é tiro, porrada e bomba o tempo todo. Aí vem outra porrada que é outro teste. Passou, legal. Não passou, repete. E às vezes, Paulo, a gente repete e volta para trás, né? Porque não tem ficar parado no lugar. Ou você está progredindo ou você está regredindo. O parado no lugar não me parece existir. Você diz uma coisa, eu lembro do meu irmão, ele fala muito em ganho não é ganho atômico, são ganhos incrementais. Se você um dia precisa voltar a beber água e você toma um copo, e no dia seguinte você tomar um copo e 2 dedos, e no dia seguinte, sucessivamente, você vai incrementalmente atingindo, como você disse, a distância normalmente entre o que a gente tem hoje e o que a gente sabe que é necessário ter, em qualquer área que seja, é exponencial bastante para nos fazer... não, peraí, não, vou ficar na série, vou ficar no WhatsApp e tá tudo bem porque... isso é difícil de fazer. E tá tudo bem mesmo. E tá tudo bem. É a escolha, tá tudo certo. Ou não. Mas a pessoa que vai Mas é ela quem tem que dizer. É a pessoa que vai dizer. E aí é a questão de o que dói mais. Dói mais estar parado no mesmo lugar ou dói mais viver o processo de uma mudança? Enfrentar, bater de frente ou jogar pro lodo, deixar o lodo ali naquele lugarzinho meio escuro, né? Betinho, deixa eu te perguntar aqui para a gente fechar. A gente está fechando esse papo maravilhoso. Roberto Bosch, mentor, palestrante, meu amigo. Isso não necessariamente nessa ordem. Queria te ouvir o seguinte. Quem curtiu, e eu tenho certeza de que vocês curtiram, isso aqui que a gente está falando, como é que as pessoas te acessam, cara? Quem quer contratar você, a empresa, a pessoa física, a família... O que você está fazendo? Que produtos você tem? Você faz online? Você faz presencial? Fala um pouquinho, faz o teu comercial. Então, na verdade, hoje a menina dos olhos são as palestras que eu tenho sido convidado para dar em ambiente corporativo, ambiente esportivo, onde eu levo um pouco dessa jornada, né, mas obviamente de uma forma estruturada para aquela empresa. Então hoje as empresas pedem palestras sobre construção de time, inclusão, diversidade, foco, resiliência, disciplina. São coisas que me movem, me moveram a vida inteira. Então a gente gosta de falar que eu sou o avatar, né, de mim mesmo, da minha própria história. Então não é um chegar lá para falar de mim, falar, olha, como é que eu sou fodão e tudo mais. Não. Invariavelmente, como vocês me viram aqui, encheu os olhos d'água, eu não sei por que eu chego lá também e choro, sabe? Então, eu acho que são palestras que cativam, porque são verdadeiras e acabam tocando realmente no desafio que cada pessoa está ali vivendo. Então, a palestra hoje é a menina dos meus olhos. Tá? Eu posso falar aqui abertamente o meu WhatsApp para vocês que estão escutando, que é o 21
aí tem um monte de 8, mas presta atenção, é 21 99 888 1885. E eu tenho um site, que é o justplaycoaching.com.br, e na minha rede social vocês me acham lá no Instagram como Betinho Bosch. É isso. B-O-S-C-H. Para a gente fechar, Betinho, conta uma história que eu acho linda, 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 sobre a tua redescoberta da natação. Como é que ela aconteceu e o que é que ela representou na tua vida? Pois é, a natação, né? Nesse grupo que a gente se reencontrou, eu fui apresentado a um medalhista olímpico, que é o Ciro Delgado, um amigo querido. Hoje amigo querido, mas na época um desconhecido. Eu sabia a história do Ciro, né? Ganhou medalha olímpica em Moscou em 1980, que era revezamento 4 por 100. Ou era 4 por 50? 4 por 100. Ele, já Madruga, né? E aí eu falei pro Ciro, olha que audácia minha. Eu falei, Ciro, eu não gosto de nadar. Não gosto de nadar. Mas era a única coisa que eu poderia fazer de atividade aeróbica. Ele falou, você não gosta de nadar? Não aceito isso. Onde é que você nada? Tá, então eu vou lá na piscina, vou lá e quero ver. Aí ele chegou lá e falou, nada aí para eu ver. E eu achando, né, Paulo, que a gente morava, né? A gente morava perto da praia, entrava no mar e entrava em... metidos que somos, né? Porque tem uma coisa de quem jogou esporte, você que talvez seja até de alto rendimento, a gente acha que a gente faz bem tudo. Eu jogo vôlei, mas eu vou jogar bem futebol, eu vou jogar bem tênis, e é mentira. Cada esporte tem a sua especificidade, né? Os seus segredos, as suas técnicas e tudo. Aí eu nadei lá e o Ciro falou, eu pedi para você nadar. Eu falei, mas eu nadei. Eu falei, porra, isso que é nadar? Aí ele me botou no começo, Paulo, para fazer palmateio. Aqueles educativos. Educativo, de palmateio na água, parecendo o Karate Kid ali na parede, né? Aí eu falei, cara, esse cara tá de sacanagem com a minha cara. E eu ali fazendo e tudo mais. Depois eu vim entender que é para você ter a sensibilidade. Eu nadava com as mãos abertas, sabe? Fecha, você vai entender ali qual é a técnica da puxada e da abraçada e da sustentação. E aí, cara, a verdade é que hoje eu tenho prazer. Então, essa tua pergunta foi bem legal, porque a atividade física, ela faz bem, né? Ao corpo, à alma, ao autocuidado, né? E não é nem o para quê. Às vezes a atividade física é o para quem. Então, hoje, para mim, nadar é difícil, tá? Chegar na piscina, para mim, não é uma coisa simples. Eu tenho um prazer danado quando eu saio da piscina, nado meus 45, nado 1.500 metros ali por 4 vezes na semana. E não é o para quê, é o para quem. Para quem? Vou encher os olhos d'água de novo, não tem jeito. É para o Tomás, é para o João, é para a minha Maria, para a pessoa, para meus amigos como você, para as pessoas que precisam de mim bem. Então, às vezes, a gente tem um senso egoísta, né, e preguiçoso. Às vezes, cara, não vou malhar, não vou... Mas tem pessoas que amam a gente e que precisam ver a gente bem. Eu tenho uma doença autoimune, tenho 60 anos de idade, sabe, quero viver até os 100, com qualidade de vida, para ver meus netos, para ver tudo mais, babá. Então, o Ciro Delgado me trouxe isso, me trouxe esse prazer de nadar e ter um propósito nessa natação. Se você não fez a conta, eu não sei se a piscina dele, eu acho que é semiolímpica, são 60 voltas, tá? Então, o atleta de alta performance continua firme e forte, o cara com perseverança, obstinação, método, continua firme e forte nele. Por isso que eu digo, não é a condição, você, a tua espinha dorsal é a mesma desde que a gente se conheceu uma vida atrás. E eu tenho um prazer enorme de me dizer teu amigo. Que bom, Paulo. Te agradeço. Vice-versa. Mas deixa eu só fechar isso tudo que você falou agora. Prazer associado. Tem que ter uma emoção associada, né? Porque senão larga. Se não faz uma vez, 2 vezes, semana que vem larga. Por que a pessoa faz aquilo? Para quem que a pessoa faz aquilo? E qual é o prazer que aquilo, ao fazer, vai trazer para aquela pessoa? Isso que o Betinho está dizendo cala fundo nesse reles apresentador de vocês. Betinho sempre me traz questionamentos que eu preciso me fazer, mas que eu deixo ali no lodo. Então, eu quero dizer a vocês que eu super recomendo, quem chegou mais para frente, volta, vê o início, vê tudo, esse papo é maravilhoso.
Eu conversei hoje no Tanta Gente Legal com o Roberto Bosch, um ídolo, um amigo, um cara super admirável. Betinho, obrigado.